Entrevista do dia, no Giro Estadual de Notícias. Você bem informado. Eu estou tendo o prazer de receber aqui no nosso estúdio o deputado estadual Júnior Mock, do MDB. Deputado, satisfação recebê-lo mais uma vez aqui no Giro Estadual de Notícias. Bom dia, Carlos. Bom dia, Lorena. A satisfação é minha de poder estar aqui nos estúdios do Grupo Feitosa de Comunicação e através dos microfones da emissora, estar conversando com a população de Mato Grosso do Sul, sintonizados em uma das emissoras que faz parte do grupo. Muito bem, deputado, satisfação é toda nossa, inclusive muitas coisas aí acontecendo, né, aqui no nosso estado, muitos temas sendo discutidos, né, na Assembleia Legislativa. Antes da gente trazer aqui uma das pautas mais importantes desse ano, né, desses últimos meses, que o senhor vem atuado bastante forte, que é em relação à BR-163, vamos fazer uma recapitulação justamente sobre o ano passado, esse começo de ano também, dos trabalhos no Legislativo aqui de Mato Grosso do Sul. Como que estão, deputado? Olha, Carlos, o Legislativo, na verdade, ele é um depositário, né, dos anseios da população. A gente debate vários temas, mas é claro que alguns deles são mais visíveis à população, como, ultimamente, a questão relacionada à violência contra a mulher. A Assembleia aprovou vários projetos direcionados à área. A Assembleia conseguiu reunir todos os poderes e todos aqueles que diretamente estão ligados com ações, seja com a Polícia Militar, seja com a Secretaria de Segurança Pública, com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, e conseguiu, em função disso, aprovar um pacote, né, de normas para a gente poder diminuir os índices que são alarmantes em Mato Grosso do Sul em relação ao feminicídio. Para você ter uma ideia, no ano passado foram registrados cerca de mais de 24, 26 feminicídios. E esse ano, nos 2 primeiros meses do ano, tinham ocorrido já 7 feminicídios no estado. Então, na verdade, o que a gente diz é que o Estado em si, ou a população, principalmente os homens, estão doentes. É uma situação Sim. que afeta, e hoje são mais de 24 mil boletins de ocorrência no ano de 2024. Então, e mais de 4 mil medidas protetivas emitidas. Então, para um Estado cuja população ainda é pequena, é um número bastante alarmante, e esses índices, obviamente, assustam. Então, várias medidas foram tomadas e várias leis discutidas e aprovadas, implementando, na verdade, um endurecimento do sistema em relação ao agressor, e para evitar que isso possa continuar acontecendo e que o Estado não esteja aí no ranking daqueles que mais praticam violência contra a mulher. Então, esse foi um dos temas que no início desse ano, fruto de várias questões aí que chocaram a sociedade, a Assembleia se debruçou, e tenho certeza que nós conseguimos aí e vamos conseguir avançar muito na redução desses índices alarmantes. Fora isso, a gente também tem participado. O ano passado, eu falo que alguns temas foram relevantes. Primeiro, aprovar o projeto Pantanal. Nós conseguimos, na Assembleia Legislativa, avocar para nós, né, trazer mais para perto a responsabilidade de aprovar um projeto de lei que objetiva, obviamente, né, a sustentabilidade na ação do Pantanal, que objetiva a preservação desse ecossistema que é único no mundo, que cria o Fundo Pantanal, e esse fundo tem realmente o objetivo de você atrair recursos, né, de outros países, inclusive de fundos internacionais, para que ações de preservação possam serem efetivadas. Nós tivemos o ano passado, né, o maior desastre ecológico em relação às queimadas no Pantanal. Foram bem mais de 1 milhão de hectares. Então, Exatamente. O Estado tem que avançar na sua legislação, e o Estado não fugiu da sua responsabilidade, a Assembleia Legislativa também não. Eu acho que esse foi um ponto marcante, e esse projeto Pantanal, ele procura, obviamente, respeitar
né, o homem pantaneiro, respeitar as atividades centenárias do Pantanal, mas ao mesmo tempo conciliar isso com ações de preservação, de manutenção, para evitar que desastres como ocorreram em relação às queimadas diminuam, né? Eu acho que a gente não consegue de um dia para o outro falar assim, ó, vamos estancar, não vai acontecer. Sim. Mas a ideia é que a longo prazo, com investimentos significativos, nós possamos realmente garantir a preservação desse ecossistema aí que é único no mundo. Ô deputado, o senhor tem um histórico de diálogo, né, com diferentes setores aqui de Mato Grosso do Sul. Como o senhor avalia hoje essa relação do executivo com o legislativo? Hoje o senhor acredita que a independência desses poderes ele está sendo respeitada? Olha, eu digo que nós vivemos um momento excepcional, justamente ele tem início nessa união entre os poderes. Hoje, o poder judiciário, né, o poder legislativo, o poder executivo e as instituições como o Ministério Público, Defensoria Pública e outras, elas conseguem dialogar, né? E esse diálogo aberto, franco, né, essa harmonia que é prevista constitucionalmente, você tem que respeitar a autonomia de cada ente, mas ao mesmo tempo os poderes são harmônicos. Eles foram, eu falo, o fator primordial para que o Estado vivesse um momento de franco desenvolvimento. O Estado consegue hoje estar como no primeiro do ranking do Brasil em vários cenários, seja no desenvolvimento, seja na aplicação dos recursos públicos. É o Estado que tem o maior nível de investimento relacionado com a sua arrecadação, né, a sua capacidade de investimento. Os investimentos da iniciativa privada, é o Estado que mais recebe hoje recursos da iniciativa privada, é o Estado que tem o menor índice de desemprego hoje do país. Então nós conseguimos avançar, e um Estado que tem também uma das maiores rendas per capita do país. Então nós temos um Estado que ele consegue aliar o desenvolvimento econômico com sustentabilidade ambiental e inclusão social. São os três fatores primordiais, e isso se deve a essa harmonia, a essa relação franca, a essa discussão que existe com ideias divergentes, que agrega as várias ideologias, mas que todos convergem quando o objetivo é o Estado e é toda a discussão do processo de planejamento e desenvolvimento do Estado. Deputado, recentemente, agora falando de um assunto que é destaque, né, que é uma das principais pautas do senhor ao longo desses últimos meses, é a questão da inadimplência da CCR-MS Via em relação aos trabalhos prestados na BR-163. O senhor tem se posicionado de forma firme em relação a esse assunto. O que mais motivou o senhor a abraçar essa pauta? Bom, primeiro, quando eu estava como presidente da Assembleia, em 2018, eu fiz a primeira audiência pública justamente para tratar dessa inadimplência, porque ela não é de hoje. Né? O contrato de concessão com a concessionária CCR-MS Vias, que assume, né, a responsabilidade através de um contrato pactuado com o governo federal, de assumir a rodovia BR-163. Assumir significa a responsabilização dela, né, na manutenção e na duplicação. E nesse contrato inicial, ela assumiu o compromisso de duplicar a rodovia MS, a rodovia BR-163 tem 845,4 quilômetros no trecho que ela passa em Mato Grosso do Sul. E a CCR assume, por força desse contrato, a pavimentação de 806, porque existiam alguns trechos que já estavam duplicados. E ela assumiu um compromisso de executar essa obra em 5 anos. Portanto, em 2019, já era para estar pronta, toda duplicada a BR-163. Aí houve vários transtornos, a concessionária alega um certo desequilíbrio do ponto de vista financeiro, e uma das principais razões
foi a efetivação e a operação do Porto Seco em Rondonópolis, que fez com que parte do movimento do estado de Mato Grosso, né, dos produtos, dos grãos, que passavam pela 163, em função do porto, eles diminuíram a trafegabilidade dos veículos, e, enfim, e ela não cumpriu. Então, ela cumpriu tão somente, até hoje, 150 quilômetros, ou seja, 18% daquilo que estava previsto contratualmente. Tomou recursos, né, oriundos dos bancos, como o BNDES, Caixa Econômica, os bancos públicos, e também recebeu o pedágio, né? Nós temos dados de que ela tomou quase 4 bilhões de reais em relação a empréstimos para serem investidos na rodovia. Além dos 3 bilhões arrecadados em pedágios. Além dos 3 bilhões,6, isso até 2023, do arrecadado de pedágio. De investimento, é importante salientar que existe o chamado CAPEX e OPEX. CAPEX é o investimento feito na própria rodovia, o OPEX é o operacional. No CAPEX, que é o investimento mesmo na duplicação, foram investidos cerca de 1 bilhão e 900 milhões. O restante é o operacional da rodovia. E há uma insatisfação generalizada no estado de Mato Grosso do sul a norte, do norte a sul. Eu falo, inclusive, que a parte mais dramática da BR está de Dourados até Mundo Novo, especialmente do trecho entre Naviraí e Mundo Novo. De Naviraí a Dourados não tem acostamento. Você tem 2 trechos pequenos, não chega a 20 quilômetros de duplicação, e não tem acostamento a rodovia. Lá embaixo é pior ainda, que além de não ter acostamento, em alguns trechos, quando você passa, por exemplo, a cidade de Eldorado, eles colocaram os guarda-reios, você tem que rezar para ninguém esteja ultrapassando, porque vai pegar você não tem para onde sair. Então são situações como essa que começaram a criar uma revolta, uma indignação por parte da população. Então nós, logo que eu voltei à Assembleia, eu fiquei os 4 anos fora, né? Eu fui deputado entre 2007 e 2018, fiquei um mandato fora e retornei. Ao retornar, eu proponho na Assembleia a criação de uma comissão temporária para acompanhar, né, o contrato de relicitação ou repactuação da BR-163. E compõe comigo essa comissão mais 4 deputados, que é a deputada Mara Caseiro, o deputado Roberto Rachioca, o deputado Pedro Ocean Neto e o deputado Pedro Kemp. E aí decidimos fazer audiências públicas nos municípios cortados pela BR. Nós temos municípios, são 21 cortados diretamente, você tem uma população diretamente afetada de 1.300.000 habitantes. Então, nós decidimos, já fizemos 5 audiências públicas em Naviraí, né, com o Cone Sul, em Dourados, em Coxim, em São Gabriel do Oeste, em Rio Verde. Nós estaremos hoje fazendo audiência pública em Rio Brilhante. Na próxima segunda-feira nós faremos uma audiência pública em parceria, e todas elas em parceria com as câmaras municipais, e não seria diferente em Campo Grande. Uma audiência pública em parceria com a Câmara Municipal de Campo Grande, onde nós estamos convidando, além de convidar toda a população, será às 9 horas da manhã, né, da próxima segunda-feira, nós estaremos convidando toda a nossa bancada federal para estar junto, os prefeitos dos 21 municípios, os presidentes do Poder Legislativo e as entidades de classe, as federações que representam o conjunto da sociedade, para que juntos nós aprovemos um documento onde nós apresentamos as reivindicações extraídas dessas audiências públicas, e nós queremos entregar esse documento ao Ministério Público Federal para que sejam tomadas as providências legais cabíveis. E dentre essas providências, claro, nós queremos uma perícia para que identifique exatamente o que foi dado de empréstimo, quanto foi investido desse empréstimo, porque o objetivo do empréstimo era para isso. Nós queremos saber quanto foi exatamente arrecadado de pedágio, quanto foi investido nesse período, e se houver um débito por parte da empresa, o que nós acreditamos que haja, não é pequeno, que
que a empresa seja, né, compelida ou obrigada a restituir esse valor em obras de forma emergencial para atender a BR-163 nas suas necessidades. E também nós queremos discutir o projeto de repactuação. Esse é um dos grandes problemas. Hoje tramita, né, já passou pelo Tribunal de Contas da União e dia 22 de maio tem um leilão na B3 em São Paulo, justamente sobre um contrato de repactuação. O que significa isso? Você tinha um contrato original com a obrigação da duplicação de todo o trecho, a empresa não fez, foi inadimplente e agora o TCU aprova uma repactuação onde prevê a pavimentação de mais 203 quilômetros tão somente. Nós temos 150 feito, mais 203 significa menos da metade daquilo que já deveria ter executado. Então, nós temos a proposta, essa proposta, 203 quilômetros, 147 quilômetros de faixas adicionais, ou terceira faixa, e aí acostamento, 400 e poucos quilômetros, dá uma melhoria na BR, mas muito longe daquilo que era o sonho, né, e a aspiração de todos aqueles que usam essa rodovia, que é a mais importante artéria rodoviária do Estado, a maior rodovia do Estado. Ela corta o Estado de sul a norte ou de norte a sul, de Sonora a Mundo Novo. Por isso, nós estamos agilizando, acelerando esse processo. Nós teremos aí numa outra audiência pública, no dia 9, lá em Mundo Novo, para a gente poder encerrar o trecho e as discussões em relação a esse assunto. Muito bem, deputado, um assunto muito pertinente, afinal nós recebemos, né, muitas demandas, inclusive de moradores, caminhoneiros, né, que passam aí, reclamam dessa falta de duplicação nessa BR, que traz aí muitos prejuízos, né, o que é muito triste, infelizmente, porque é um investimento, né, deputado? É um investimento grosso que vem sendo feito e que a gente não está vendo resultados, infelizmente. O deputado, agora são 8 horas e 26 minutos. Só para a gente encerrar o nosso bate-papo, que o nosso tempo está quase estourando, deixa eu perguntar para o senhor como que estão os preparativos para 2026, afinal política, né? Vamos falar um pouquinho de política partidária, esse assunto que eu gosto. Como que estão os movimentos, as preparações para 2026 do MDB, deputado? Olha, todo partido político é uma instituição nacional. Então, quando você desce para a esfera estadual, você fica um pouco que refém das decisões a nível nacional. Nós estamos vivendo um momento único. Os partidos todos estão se conversando para ou fusão, ou incorporação, ou federação. São as 3 figuras jurídicas do ponto de vista eleitoral que nós temos, só para a população entender. Um partido pode se federar a outro. Na federação, eles preservam a identidade partidária, mas eles têm objetivos comuns no que a gente chama de eleição majoritária. Imaginemos que o ano que vem é eleição para presidente da República, para governo e para deputados federais e estaduais. Eleição proporcional é a eleição dos deputados federais e estaduais. Na chapa majoritária, eles têm que estarem alinhados e todos aí, no caso dos partidos criarem federação, têm obrigação, né, de apoiar aqueles que são candidatos na majoritária. E cada um lança sua chapa proporcional de federal e estadual. Isso é federação. Quando é uma fusão, 2 ou 3 ou mais partidos se juntam, passam a existir em outro partido, então se cria um novo partido fruto dessa fusão. E aí é uma chapa só, né? Não tem 2 chapas de estadual, de federal, não tem. Então você vai ter uma outra realidade. E a incorporação é uma incorporação pura e simples. Um partido grande tem outro pequeno, eu incorporo, esse partido some, passa a participar do outro. Então são 3 situações diferentes e essa discussão está se avançando, né, lá em Brasília, e nós acreditamos que alguns partidos que já estão aí bem adiantados nessa discussão devem, até o final do mês, né, alguns estarão extintos em função da ou fusão ou incorporação. E outros poderão estar federados e outros poderão estar fundidos, como diz como o pessoal diz. Então, assim, é um momento delicado, né? Os partidos maiores, eles estão se juntando, o que a gente ouve
e o que tem de notícia realmente é que um partido como União Brasil e União Brasil mais o PSD, que são os partidos que têm essa possibilidade de fusão, seriam o maior partido do Brasil caso isso ocorresse nesse momento, certo? Aí o PSDB, que deve ser extinto porque ele estaria num processo de fusão com o Podemos e, ao mesmo tempo, após essa fusão, federando com os republicanos. Isso é uma das alternativas. E o MDB também está buscando essa possibilidade maior por parte do MDB de federação, se juntar, mas não extinguir o partido, entendeu? Então nós todos estamos aí ouvindo, buscando informações, indo a Brasília para participar das discussões desse novo momento, porque a dificuldade não é você criar a fusão e incorporação, o duro é quando você desce para o Estado, porque existem as divergências locais. E aí você junta um partido que tem uma liderança que é extremamente, do ponto de vista pessoal, ideológico, as campanhas políticas se afastaram uma das outras e elas vão estar juntas nesse processo. Então, é um cenário que, primeira decisão lá, depois aqui, como é que nós vamos montar as coisas no cenário local. Então, é um momento delicado, de muita discussão, mas que ainda não tem nada definido. Eu falei de conversas, eu não sei se isso vai acontecer ou não. Só depois que isso, de fato, se alinhar, aí nós estaremos definidos para 2026. E passa rápido, né, deputado? Passa rápido. E tem que ser até um ano antes do processo eleitoral. Então, até setembro, tudo isso tem que estar acontecendo. Definido já. E após esse período, né, já teremos aí algumas informações sobre como que vai ser os próximos passos do MDB aqui em Mato Grosso do Sul. Com oferecimento do Sebrae e também do Senar, nós ficamos por aqui. Deputado, muito obrigado pela sua participação aqui no Giro Estadual de Notícias. Eu que agradeço, a oportunidade que o grupo sempre me concede de poder estar conversando com a população de Mato Grosso do Sul através das emissoras. E aproveitar que ontem à noite estive em Rio Verde, cumprimentar toda a população rioverdense que maciçamente compareceram à audiência pública na Câmara Municipal, cumprimentar a todos os vereadores, que abriram as portas, fizeram essa parceria. Então, um grande abraço aí ao pessoal que está sintonizado na Serra FM. Perfeito, muito obrigado, deputado, um bom trabalho para o senhor. 8h32 em Mato Grosso do Sul. E antes de encerrar o Giro de Notícias, eu tenho um recado para você, advogado ou advogada que nos escuta. Chegou a sua chance de começar 2025 com tudo regularizado. A OAB seccional aqui de Mato Grosso do Sul está lançando a maior campanha de recuperação de créditos da história. Descontos de até 100% em juros e multas e parcelamento facilitado em até 10 vezes no cartão. Você tem algum débito judicializado? Caso você tenha isso, você vai ganhar até 50% de desconto nas custas e honorários. E esse prazo vai até o dia 30 de junho. Então, não perca tempo. Acesse o site oabms.org.br ou mande um WhatsApp no 679-9815-3451. É o telefone onde você vai ter mais informações sobre isso. E com oferecimento do Sebrae e do Senar, nós ficamos por aqui, Lorena. É isso mesmo. Amanhã a gente volta com mais notícias e informações para vocês. Obrigada pela companhia de sempre e até amanhã. Um ótimo dia para você, muita saúde e até amanhã. Tchau. Você ouviu Giro Estadual de Notícias. Transmitido ao vivo, direto de Campo Grande, da Central de Jornalismo do Grupo Feitosa de Comunicação para as principais regiões do Mato Grosso do Sul.